Iniciando o segundo dia do quarto Setembro Azul, comunidade surda e as diversas interfaces de atuação, iniciaremos com a palestra da Rafaela Vale, apresentadora da TV Inis, com o tema O Papel da Doula. Bom evento para todos vocês. Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem. E já estamos no quarto seminário do Setembro Azul. A secretaria me fez o convite e eu fico muito lisonjeada. Ano passado eu já participei com uma palestra muito importante e hoje novamente fizeram esse convite muito especial. Também eu quero agradecer a intérprete que fará a tradução da minha voz. Hoje o tema é sobre doulagem. Qual é o papel da profissional doula? Eu vou contar um pouco da minha experiência e da minha história resumidamente, o porquê eu me interessei sobre esse assunto. Eu estava assistindo o programa Jornal Primeira Mão, esse é o nome do programa, e esse é o sinal. Eu estava assistindo esse programa e a entrevista era com a Sabrina. E o apresentador e entrevistador era o Áureo. Então ele estava fazendo a entrevista e a todo momento eles falavam sobre doula. Eu olhei aquela palavra, eu me interessei imediatamente, porque ela estava explicando. E eu me senti muito tocada, porque o foco era na mulher gestante, era apoiar a mulher, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E eu olhei aquela palavra e eu sempre cresci muito interessada no assunto da maternidade. Eu sempre gostei sobre esse assunto. Como cuidar da mulher grávida, como seria o parto, como seria a amamentação. Então, eu sempre me interessei de uma maneira geral nesse assunto. E, ao término da entrevista, por trás dos bastidores, eu conversei com a Sabrina e ela me explicou qual era o significado da profissional doula, o conceito, e ela me explicou detalhadamente sobre o trabalho. Eu me senti muito tocada naquele instante. Parece que eu me encontrei, parece que era um dom e combinava com o meu perfil. E na hora eu quis fazer o curso, ela me deu um site onde tinha um curso particular. Eu vi o site e demandava muito tempo, então eu preferi aguardar um pouco e depois surgiu o anúncio de um curso aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz. E nesse anúncio falava sobre a inscrição do curso, se a pessoa queria fazer a qualificação para ser uma profissional doula. E foi o primeiro curso gratuito no Brasil que abriu essas inscrições. Eu achei muito interessante. A maioria que eu via era curso particular. Então foi o primeiro curso gratuito. Na hora eu me inscrevi. E ao iniciar o curso, eu percebi que na comunidade surda falta muita informação, existem muitas barreiras por conta da Libras, né? Nem todo mundo tem a língua e não tem como ter essa explicação, e falta muita informação por conta disso. E eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei pensando na comunidade surda, sobre autonomia, a liberdade de escolha, o protagonismo da mulher. As ouvintes também às vezes têm muitas barreiras, mas imagina como seria para uma mulher surda. Então eu me senti muito tocada, muito incomodada com essa situação. Porque a maioria não tem informação, acaba sempre acreditando e aceitando em tudo que o médico explica. Não tem, às vezes, autonomia de escolha e não tem essa escolha, acaba sendo dependente da família. O médico, por exemplo, marca uma cesariana para o dia 5 de agosto, por exemplo, né? E aí ela acaba aceitando, às vezes ela fala, eu queria parto normal, mas o médico falou que era melhor a cesariana, e acaba aceitando essa condição. Mas isso não é culpa das mulheres, né? É culpa do sistema. O sistema tem muitos problemas aqui no sistema de saúde do Brasil. Então, todas as mulheres sempre crescem
aceitando e acreditando que o nosso corpo depende da escolha de outras pessoas, acaba sendo dependente do médico, porque o médico ele tem uma formação, ele tem experiência na área, e eu não tenho experiência nenhuma, então eu acabo sendo dependente. Mas o nosso corpo, eu preciso ter autonomia, eu preciso ter o direito de escolha sobre o meu corpo, e muitas não têm essa informação. E hoje eu vou explicar sobre doulagem. O porquê é importante essa profissional doula? Para que serve? Qual o significado dessa profissional? Qual o papel? E eu vou explicar agora. E eu vou passando os slides. Realmente, a maioria das mulheres tem muito medo do parto normal. Tem muitos receios, será que dói? Tem medo da dor. E também sentem muita ansiedade, muita preocupação, tem muitas dúvidas. Por isso, é muito importante que a família e que os amigos apoiem essa mulher gestante. E sempre relatam, né, as experiências, mas na verdade falta muita informação. Às vezes falar é melhor você fazer cesariana, é mais seguro. O parto normal vai doer muito, hein? O órgão também vai ficar dilatado. E são vários mitos que existem. Nós precisamos quebrar esses mitos. Vocês sabem que há muito tempo atrás, por muitas gerações, o parto normal era feito em casa. Diversas mulheres, vizinhas, amigas, avós, tias, irmãs, mães, sogras. Diversas mulheres tinham parteiras, eram profissionais. E esse é o sinal de parteira. E elas eram muito importantes, porque elas rodeavam geralmente a mulher gestante, elas apoiavam, sentiam empatia, tinha afinidade com essa mulher, porque todas nós passamos pela mesma experiência, nós somos iguais, nós somos mulheres, nós temos mais afinidade. E ao passar do tempo, durante a história, isso foi se perdendo. E começaram a surgir nos hospitais homens que eram formados na área acadêmica, e às vezes as mulheres não tinham essa formação, eram proibidas dessa formação. Então os homens começaram a entrar nessa área de maternidade, os médicos, né? E eles não tinham essa empatia. Então essa empatia foi se perdendo. Então, por isso, começou um movimento sobre doulagem. E qual é o objetivo desse movimento? É passar sempre informação, orientar. Durante todo o período gestacional, durante o parto e também o pós-parto. Isso é muito importante a gestante ter essa informação. E isso tem evidências comprovadas em pesquisas que é importante essa gestante ter essa orientação, ter esse acompanhamento. Por exemplo, a mulher às vezes tem muitas dúvidas, né? São inúmeras as dúvidas. E a doula, ela sempre vai tentar auxiliar, sempre vai tentar apoiar. Lembra dos mitos que eu falei? Então, a doula, ela justamente apaga esses mitos, ela quebra esses mitos. E a gestante, ela consegue analisar por um outro lado. Então,
Agora vocês podem estar se perguntando, a doula, ela é enfermeira? Ela é médica? Não é nada disso. A doula, a profissional doula, ela pode ter uma formação em pedagogia, em fisioterapia, em várias profissões, mas ser formada também num curso para doulas. É um curso técnico, tem práticas, teorias de formação desse curso. E o objetivo do curso é sempre apoiar, dar apoio físico e ter estratégias para poder diminuir a dor durante o parto. Também evitar pensamentos ruins, né? Sempre aconselhar. A profissional doula não é cirurgiã, ela não faz cirurgia, ela não corta o cordão umbilical, ela não mexe no bebê, ela não encosta no bebê, ela não faz nada disso. Esse procedimento é próprio do médico. O médico ele tem a liberdade para poder trabalhar. A doula é totalmente diferente. O foco da doula principal é no lado psicológico. Ela tem uma ligação com a gestante. Por exemplo, se a gestante está sentindo muita dor durante as contrações, nós doulas sempre vamos apoiar, auxiliar, vamos dar segurança, força, vamos massagear, por exemplo, na região lombar. Vamos fazer massagens para que essa dor diminua e dar um pouco de alívio para a gestante. Também sempre apoiamos, chamamos para ir ao banheiro, colocamos água morna nas costas para aliviar a dor, conversamos, damos carinho, abraços. Ajuda no processo durante a bola, né? Aconselhamos a posição ideal que ela pode ficar, para facilitar na hora do parto, para que haja dilatação. A profissional doula é como se fosse uma ponte comunicacional. Por exemplo, o médico está falando alguns procedimentos e algumas palavras técnicas da área. A doula ela faz essa adaptação e passa para a gestante, explica para a gestante as palavras. Por exemplo, o médico vai fazer esse procedimento, aquele procedimento, então facilita a comunicação. Às vezes a gestante tem vontade de perguntar algumas coisas, então a doula também faz adaptação para o médico e faz essa ponte, e a comunicação fica mais leve. Mas ela só trabalha no momento do parto? Não, antes do parto nós marcamos encontros, passamos informações, falamos sobre a cesariana, como funciona o parto normal. Se a escolha da gestante é o parto normal, a gente respeita e explica como ocorre. A profissional doula sempre respeita a gestante, a vontade de escolha dela, mas ela precisa ter uma escolha consciente. Ela precisa conhecer os dois procedimentos, tanto a cesariana quanto o parto normal. E ela não pode ficar dependente de escolhas de terceiros. A gestante precisa ter a consciência da autonomia. Ela precisa ter esse protagonismo. Ela precisa ter o livre-arbítrio. Às vezes o médico manda ficar deitada, amarra a paciente, e não é assim que ocorre. Ela precisa ter essa escolha. Por isso, é muito importante ter essa informação, ter esse conhecimento, se posicionar. Fazer o pré-natal, explicar, prestar atenção no que o médico está explicando. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para ter essa troca. A maioria dos médicos olham a mulher e não passam informação. Também olha e fala assim, eu acho que ela é um pouco ignorante, às vezes ela não vai entender o que eu vou explicar, então é melhor deixar para lá. Então isso é uma forma de preconceito, acaba omitindo muita informação, acaba escondendo informação e fazendo resumos.
A mulher às vezes acaba acreditando, aceitando. Então, antes, essa gestante, ela tem informações que a doula passa para ela, e no momento do pré-natal, na conversa com o médico, junto com a intérprete, ela tira todas as dúvidas. Ou a família, que às vezes sabe Libras. Então, a mulher, ela precisa se posicionar, ela precisa falar, não, eu não quero esse procedimento, ou eu não quero outro procedimento. Às vezes, o médico fica dilubriando, e às vezes tem estratégias para que a mulher faça certas escolhas. Isso acontece muito. Infelizmente, né? Agora, se vocês perguntarem, mas a doula, ela pode, por exemplo, pegar o bebê ou fazer a cirurgia, cortar o cordão umbilical? Não pode. Esse procedimento é próprio do médico e da enfermeira. Eles são os profissionais da área. A doula, ela também é muito importante. Esse papel é muito importante. Sempre precisa estar a enfermeira, a doula e o médico presente durante o parto. Só para poder avaliar, verificar, porque a mulher, ela é capaz de ter o parto normal sozinha, as contrações são dela. E o médico, ele só acompanha, ele só assiste o processo. Se precisar, ele verifica o coração, ele verifica como está o bebê, ele só verifica isso, mas ele precisa aguardar, mas ele não precisa ficar faltando com respeito, às vezes antecipar o tempo. A mulher precisa ter um conforto. Ela precisa ter a liberdade. O corpo da mulher não tem problemas. O corpo da mulher é perfeito. Nós mulheres somos diferentes umas das outras. Nossos corpos também são diferentes. Às vezes dói mais, às vezes dói menos. E nós somos diferentes. E o médico, ele precisa respeitar esse tempo, esse ritmo de cada mulher. Ele precisa respeitar o tempo do bebê, ele precisa respeitar o tempo da mulher, o tempo do parto, ele precisa ter esse respeito. Ele só vai acompanhar. Se houver alguma urgência muito grave e houver a necessidade, ok, ele pode levar para o centro cirúrgico para fazer a cesárea. O parto humanizado, como funciona? O corpo da mulher, ele acaba tendo parto natural. É o tempo biológico, tem a ver com os hormônios das mulheres. Então, isso é muito natural. Não precisa ser invasivo. O médico não precisa ser invasivo, analisar, às vezes ter o corte, né, no órgão feminino. O médico, ele precisa aceitar, ele precisa respeitar. Isso é o mais importante. Uma coisa que vocês precisam saber é que a profissional doula não é contra a cesariana. A cesariana salva, ela consegue salvar a mãe, ela salva o bebê, mas a mulher precisa da informação certa. O obstetra, ele precisa acompanhar a mulher, precisa ter o acompanhamento para depois fazer a cesariana. Aqui no Brasil, a maioria dos partos são cesarianas, acontecem muito, toda hora. Por quê? É mais rápido, é mais fácil. Mas depois, o pós-parto é muito ruim. Tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde do bebê. Demora muito, prejudica muito a saúde do bebê. Também mexe com o lado emocional, prejudica muito esse lado. E por isso que precisamos evitar que a maioria dos partos seja cesariana. No parto normal, a saúde sempre fica em primeiro lugar. Geralmente a mulher não tem nenhum problema de saúde, nem o bebê. E por que fazer a cesariana, então? Vocês precisam refletir sobre isso.
Precisa pesquisar, precisa estudar, precisam ter essas informações. Pergunta sobre a experiência de cada mulher durante o parto. Procura um médico confiável. O médico ele vai explicar sobre o parto normal, um médico que aceite e respeite esse protagonismo da mulher. Não é um médico que tem vários, né, que não aceitam. Precisa um médico qualificado, um médico correto, que passam informações claras. Todas as mulheres têm esse direito. Têm o direito de saber como funciona cada procedimento. Isso é essencial. Agora, vocês podem estar com alguma dúvida, né? Onde é que eu encontro a doula? Tem um site onde tem registro de todas as profissionais doulas, também tem uma associação, mostra também o município, e isso é muito importante. Também tem o Instagram. O nome é Mamãe Surda. Sinal é esse. Tem o Instagram e também tem o Facebook e o YouTube. Vocês podem entrar em contato com a doula surda, que tem. Sou eu, Rafaela, doula surda, e também a profissional Sabrina. Nós duas somos doulas surdas. E o objetivo é o empoderamento. É ter uma mente aberta, é mudar a história do parto, que ocorreu durante toda a nossa história, né? Às vezes falta algumas coisas, mas nós continuamos lutando para que melhore. Porque a mulher, ela merece sempre ter um parto com respeito, ter um protagonismo nessa história, ter um direito de escolha, tá bom? Muito obrigada pela palestra, por vocês terem me convidado e beijo para todos vocês. Tchau!